De acordo com a Constituição Federal vigente, os povos indígenas têm seus direitos garantidos acerca das terras que tradicionalmente ocupam. Os territórios indígenas no estado do Rio Grande do Sul foram concluídos de acordo com o procedimento demarcatório em 2020, conforme essa imagem. Os costumes desses indígenas do Sul tornaram-se heranças visíveis na rotina de não-índios do estado, como, por exemplo, o chimarrão, o uso de boleadeiras, o churrasco, entre outras comidas, costumes e nomenclaturas que passaram a fazer parte também da cultura gaúcha. Falaremos aqui de 3 grupos indígenas principais vivendo neste território: os guaranis, os charruas e os caigangues. Os guaranis viviam perto de rios e lagoas, onde poderiam caçar e pescar. Coletavam moluscos, frutos e raízes. Seu cultivo era principalmente de milho, aipim, feijão, batata e abóbora. Suas moradias eram ocas onde habitavam diversos membros da família. Os guaranis foram os grupos que mais tarde foram catequizados pelos jesuítas espanhóis, formando os povos missioneiros. Conforme retratado no artigo de Carlos Rodrigues Brandão, os povos guaranis foram no passado e são atualmente submetidos ao trabalho tutelar e conversionista de missões cristãs. Índios que nas reduções dos 7 povos aprenderam os princípios do cristianismo, submetendo-se aos preceitos de uma vida sedentária e regida pelo trabalho agrícola e artesanal, e que encantaram os senhores do reino com a qualidade de seus objetos de arte e de suas vozes, reeducadas para os corais das igrejas. Preservam, no entanto, até hoje e adaptam às novas condições de uma cultura religiosa tribal, que aos estudiosos dos guaranis espanta em um duplo sentido. Primeiro, em razão de sua própria persistência, que para além de uma simples estratégia cultural de resistência, relativa a uma plena integração a sistemas simbólicos impostos, parece traduzir uma rara vocação de fidelidade indígena à sua própria religião. Em segundo lugar, em razão da maneira como guardadas as diferenças de integração cultural entre subgrupos e aldeias, subsiste entre os guaranis uma notável homogeneidade religiosa, inclusive na lógica das atualizações agora inevitáveis. Não são poucos os pesquisadores da cultura guarani que aceitam a ideia de que, mais do que entre outros grupos tribais das Américas, uma declarada conversão de pessoas, famílias e mesmo aldeias a alguns dos ramos do cristianismo tem apenas facilitado a possibilidade de preservação do sistema de crenças e cultos essenciais da religião dos antigos. Mas vale ressaltar que esta é uma opinião dentre tantas. Sabe-se também que os povos guaranis lutam ainda por suas liberdades, enfrentam a violência, muitas vezes provinda de pessoas que se dizem cristãs praticantes da bondade. É evidente que o processo de aculturação é extremamente violento, retirando o direito à identidade e o ir e vir desses povos. É devido a este sufoco que muitos erguem suas vozes solicitando melhores condições de vida e o direito aos seus ritos, práticas e costumes. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola dessa parte que vem lá do que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma cosmogonia onde os Guarani circulam caminhando em busca dessa tal de terra sem males. Uma cosmovisão Guarani que busca um lugar
que é um espelho da Terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da Terra. É um lugar melhor do que a Terra. Os charruas viviam em campos com acesso a bastante água, onde havia abundância de recursos que podiam, assim como os guaranis, caçar e coletar. Porém, não praticavam a agricultura. Os cavalos eram muito utilizados por esses grupos, onde auxiliavam nas suas práticas de caça. Já o gado bovino servia de alimento. Eram semi-sedentários, locomovendo-se pelo território conforme as estações do ano. Eles também se organizavam em cacicados, formado por vários caciques, onde havia um cacique principal para orientá-los. Para eles, todos os seres vivos têm subjetividades. Então, o mundo, o cosmos, para os charruas, não tem uma divisão ontológica entre natureza e cultura, na medida em que os animais e os vegetais têm uma potência que a gente poderia chamar de uma propriedade material, uma subjetividade como um humano, explica o antropólogo Sérgio Batista da Silva. Para os charruas, como existia a possibilidade de uma comunicação entre animais e humanos, se caracterizava uma relação social. Trata-se de um sistema xamânico, cosmológico, que considera os seres como uma sociedade. Por exemplo, é a propriedade material das árvores que possibilita nos rituais de cura que eles interfiram na saúde do paciente. Para Sérgio, os charruas consideram que a humanidade está presente em outros seres. O corpo e as roupagens são diferentes, mas a cultura é única, havendo uma mesma forma de humanidade. As interações entre os guaranis ocorriam frequentemente, mesmo em alguns casos de conflitos entre eles. Devido à ocupação pelos europeus em seu território, foram obrigados a se retirar mais para o interior do estado, agravando sua situação, onde se depararam com a fome pela falta de melhores recursos, epidemias e guerras. Muitos foram trabalhar nas fazendas dos colonizadores. Conforme afirma Ana Lisa e Carolina Tim, os primeiros escritos acerca dos charruas eram carregados de preconceitos, pois foram os jesuítas e os oficiais militares que julgavam as práticas da tribo como bárbaras e demoníacas. Por não se submeter ao domínio europeu, os charruas representavam uma ameaça e sofreram violentas e constantes perseguições. Os que não foram exterminados tiveram que aderir ao modo de vida dos colonizadores, se unir a outras tribos ou viver na clandestinidade. No século XIX, a etnia charrua foi considerada dizimada, porque já não existia enquanto coletividade. Porém, ainda existem e por conta desses massacres ficaram invisíveis na sociedade e hoje lutam por melhores condições de vida. Os caigangues viviam da caça dos animais como a capivara, porco do mato, viviam da pesca e coleta de produtos como mel e pinhão. Também praticavam agricultura, plantando principalmente o milho. Para se protegerem do frio, moravam em casas subterrâneas. Cavavam buracos no chão que tinham em média 2 metros de profundidade e protegiam esses buracos com um teto feito de galhos cobertos por palmeiras. Como afirma Jussiane Beatriz e Luiz Fernando em seu artigo, os indígenas caigangues sempre resistiram à expropriação de suas terras, porém, diante do uso da força, não puderam fazer muito por anos e mesmo décadas. Em finais da década de 1970, as lutas dos caigangues pela retomada de suas terras passaram a ser mais intensas. Com a Constituição de 1988, os indígenas se fortaleceram, tendo o respaldo da lei. Persistiram com suas demandas e lutas, tendo sido vitoriosos em muitas delas. Atualmente, caigangues, guaranis e charruas têm se fundamentado no texto constitucional vigente e lutado pelo respeito a seus direitos territoriais. É importante compreendermos que, historicamente, os caigangues foram sendo expropriados de seus tradicionais territórios por conta de políticas que visavam a ocupação das terras ditas devolutas, e incentivadas pelo governo por meio da colonização e da imigração. Diante de toda essa questão,
Os indígenas caigangues, que atualmente constituem a terra indígena Linha Glória, foram se locomovendo no espaço e resistindo às pressões da sociedade nacional, sobretudo a estratégia política dos aldeamentos então criados pelo governo no século XIX. Dessa forma, vieram a ocupar o município de Santa Cruz do Sul e, na década de 1960, deslocaram-se para o Vale do Taquari. Constatamos, a partir da análise dos dados pesquisados, que a vinda para esta região foi motivada por sua tradição cosmológica, ou seja, retornaram para espaços ocupados em tempos pretéritos por seus antepassados. Nesse sentido, o fato de estarem reterritorializando-se se deve, sobretudo, a uma relação de pertencimento com o atual território, ou seja, estão retomando os espaços que já foram seus no passado. Eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som. E eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som, que chega com respeito pra honrar os ancestrais. Meus heróis Mbengo, Cred, Burduna e Coca, que lutaram bravamente contra a ordem nacional, deixando com orgulho a herança florestal, que hoje vem sofrendo com um marco temporal e ruralista destruindo o patrimônio natural. E eu não vou ficar parado vendo o mundo sucumbir nesse jogo nebuloso que não dá pra fugir. Vou buscar a minha paz pra eu poder sorrir lado a lado com a família, pra nós poder seguir na resistência contra a PEC que tenta impedir, alimentando um preconceito que tenta nos atingir. Não tenha medo, tamo junto nesse mundo pra unificar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Não tenha medo, acredite em você e vai brilhar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Seja você, seja você, seja você, seja você em qualquer lugar. E não adianta nos tratar como marginal, porque o direito de ir e vir é constitucional. E não adianta nos tratar como marginal, porque o direito de ir e vir
é constitucional. E não venha me falar que todo índio é igual. Cada um é cada um com seu legado ancestral, mostrando a você a cultura milenar através da resistência e do seu linguajar, defendendo a nossa terra que tenta nos tirar, abalando o governo que tenta nos matar. Eles usam economia pra poder explorar, colocando fazendeiro pra nos amedrontar, invadindo eles vem matando líderes Kaiowá, e sem saber do proceder as crianças vão chorar e lá